Olá, estamos aqui para o terceiro webinar promovido pela Bilume e vamos falar hoje sobre luminárias. Aquela dúvida que o consumidor sempre tem se ao substituir uma lâmpada da luminária ou mesmo se ele deve substituir a luminária. Então, estamos trazendo aqui o Rafael Schreiber, consultor em tecnologia LED, engenheiro, tá? Que vai nos ajudar a responder essas dúvidas aí dos consumidores. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Rubens. Muito prazer em participar do webinar da Bilume. É prazer nosso. Espero poder contribuir com as respostas às suas perguntas. Com certeza vai nos ajudar muito, principalmente ao consumidor. Rafael, a gente sabe que o LED tem uma tecnologia bem avançada. A gente pode comparar até a tecnologia de celulares, com a tecnologia dos televisores. No entanto, tem consumidor reclamando que ao substituir uma lâmpada de tecnologia antiga, como por exemplo uma incandescente ou a própria fluorescente, por uma lâmpada LED, a iluminação do ambiente, ao invés de melhorar, piorou. Existe motivo para isso? Eu não consigo aqui delimitar todos. Eu vou tentar dizer os mais comuns. O primeiro deles é quando o consumidor acaba trocando o tipo de iluminação que ele tinha de uma lâmpada que ele tinha a ser trocada para a lâmpada que ele fez a substituição com a lâmpada que ele comprou na loja. Muitas vezes o consumidor vai na loja, por exemplo, ele tinha uma lâmpada direcional em casa. Uma lâmpada par, por exemplo, que nem essa, que é uma lâmpada que tem um foco diretivo. E ele acaba não encontrando essa lâmpada na loja e acaba levando, às vezes, uma lâmpada omnidirecional. Até Uma por questões lâmpada... de custo, às vezes, né? Porque essa lâmpada Isso. é mais barata e tudo, então ele acaba se convencendo de que está levando a lâmpada certa. Essa lâmpada é muito mais barata que uma lâmpada desta. E, realmente, uma das outras questões é esse tipo de iluminação, que é uma iluminação mais decorativa, uma iluminação mais profissional, não vai ter em todas as lojas, em todos os supermercados. Então, realmente, o consumidor, às vezes, tem que ir para uma outra loja buscar esse produto e, às vezes, ele não faz. Ele acaba indo na loja que ele vai, no supermercado que ele vai, e acaba levando aquele outro tipo de lâmpada. Com isso, o que ocorre? Ele acaba trocando a função da iluminação. Era uma iluminação que era de destaque, que era para destacar um quadro, por exemplo, com uma lâmpada dessa aqui, com uma lâmpada halógena, e acaba sendo uma iluminação geral, né? Esse é um dos pontos. Um outro ponto que eu posso comentar é referente à qualidade da luz. Muitas vezes uma iluminação era daquele estilo amarelo, vamos dizer assim, iluminação 2700 kelvins, e ele acaba que a luz morna, que é uma luz mais aconchegante, e ele acaba indo na loja e comprando uma lâmpada, às vezes ele acerta a lâmpada, mas ele acaba levando a cor diferente. Isso é Então ele muito acaba comum, levando... né? Isso eu vejo Isso, bastante. Você passa é muito... por fora de um prédio assim, você vê na janela lá, você vê nos quartos, onde deveria ter uma luz mais amarelada, mais amena, tem uma luz branca, que é uma luz que é mais para a área de cozinha, área de serviço, ou banheiro, mesmo banheiro. Né? Isso é muito comum, e às vezes misturar lâmpada, né? Você tem um plafond que tem 4 lâmpadas, tem 2 de uma cor, 2 da outra. Então, esse tipo de coisa acaba trazendo a experiência da troca da lâmpada na luminária ruim para o consumidor, né? Então, como eu falei aqui, esse tipo de lâmpada, que é a lâmpada mais técnica, é uma lâmpada que não é tão trivial, não vai ter em todos os lugares. Então, a gente recomenda realmente o consumidor a procurar uma loja específica e tal e fazer essa troca, né? Um outro ponto importante que eu acho ajuda muito no momento que o consumidor for na loja fazer essa troca, levar a lâmpada antiga. Ele vai conseguir com isso, às vezes uma lâmpada incandescente, talvez, ele vai conseguir buscar a assistência de um lojista, de alguém, se tiver na loja, que busque, e que vai ajudar ele, né, a fazer essa troca comum, porque não é fácil. Existem muitas opções de cores, e acaba o consumidor, às vezes, optando por preço, algum tipo de outra convenção, e ele acaba levando errada. Então, acho que seriam esses os principais pontos, Rubens. Perfeito. Muito bem esclarecido, Rafael. Agora, você notei que você falou em manter o estilo da iluminação. Né? Manter o estilo da iluminação é uma coisa importante. Fala para a gente, então, quais os tipos mais comuns de luminárias que encontramos no mercado. Ele vai chegar lá, vai encontrar um direcional, vai encontrar direcional, e dentro disso aí tem algumas especificidades que ele vai se deparar e vai ficar em dúvida, mesmo que alguém auxilie ele sempre a ficar em dúvida. Às vezes são lâmpadas mais caras, vai achar que o vendedor está querendo empurrar para ele uma lâmpada mais cara e coisa e tal. Então, fala um pouquinho da importância disso daí e quais os tipos de luminárias que que o consumidor pode encontrar no mercado. Bom, Rubens, existem inúmeros tipos de luminárias.
no mercado hoje, luminárias essas, muitas delas que têm lâmpadas. Esse que é o nosso foco do nosso webinar aqui. Antes de falar um pouco do tipo de luminária, a gente precisa entender qual é a função daquela luminária. Esse que eu acho que é o ponto mais importante de uma iluminação. Uma iluminação ela não existe por nada, ela tem uma função, ela está lá para iluminar alguma coisa, destacar alguma coisa. Então, antes de falar os tipos de luminária, eu vou explicar quais seriam, para o consumidor final aqui, brevemente, alguns tipos de iluminação que podem ser executadas. É o Primeiro estilo, delas... chamou de estilo de iluminação, né? Isso, estilos de iluminação, isso, bem colocado, estilos. Por exemplo, Rubens, o que a gente encontra mais comum nas casas dos brasileiros, por exemplo, que geralmente tem um ponto de luz só por cômodo, né? Só tem um bocal, um plafond, é o tipo de iluminação direta. Esse tipo de iluminação direta, às vezes vai ter uma lâmpada incandescente, às vezes vai ter uma lâmpada LED, às vezes vai ter uma lâmpada sozinha ou um lustre. O que é isso, né? Esse tipo de iluminação é aquela iluminação mais ampla. Se você colocar uma lâmpada LED dessa, ela vai irradiar para todos os lados. Ela tem um ângulo bem aberto, e ela não foca em nada. É uma iluminação comum que a gente chama, iluminação direta. É a mais comum que se existe hoje nas casas brasileiras, né? Esse tipo de iluminação, onde você tem um ponto de luz. Difusa, né? Isso. O que acontece? A difusa é um outro tipo que eu vou entrar depois. Assim, esse tipo de iluminação é uma iluminação que ela acaba tendo uma grande quantidade de luz num ponto único, concentrado. O que isso acontece? Isso é bom? Porque você tem um ponto de luz apenas, né? Exemplos desse tipo de iluminação: plafons, bocais E27, lustres, às vezes sem nenhum difusor, né? Tudo aquilo que você vai ver a lâmpada direta. O que é o problema desse tipo de iluminação é que causa ofuscamento. O que é ofuscamento? A pessoa chega, por exemplo, entra numa casa de um amigo ou na sua casa e você olha diretamente na lâmpada. Isso causa, quando você é a mesma coisa que está dirigindo à noite de carro e vem aquela luz fora alto do carro na contramão, por exemplo. Esse é o mesmo caso, é um ofuscamento dos seus olhos. Então, é uma luz que existe e direta, vários tipos de luminárias exploram isso, mas ela tem esse contra, que é causar ofuscamento. Para resolver isso, existem outros tipos de iluminação, que chama iluminação indireta. O que é uma iluminação indireta? É aquela que chega aos nossos olhos sem passar direto, batendo no anteparo, ou numa superfície, ou num difusor, às vezes numa sanca de gesso, ou numa parede, antes de vir para os nossos olhos. Então, esse tipo de iluminação, ela não causa ofuscamento, é uma iluminação mais agradável. Tá? Essa é o tipo de iluminação mais, vamos dizer assim, uma das melhores que existe. Exemplos disso: sancas, plafons, por exemplo, com difusores leitosos, fitas de LED, plafons fechados com difusores de vidro, existem vários desse tipo, né? Um outro que é o melhor, vamos dizer assim, da iluminação seria a difusa. O que é a difusa? É um tipo de iluminação indireta, que é a mais confortável que existe, mas é aquela que não ofusca totalmente. Ela vai bater num vidro, ela vai bater num anteparo, ela vai bater num difusor leitoso, num abajur, por exemplo, num tecido, e vai chegar a gente. Esse tipo de iluminação é uma iluminação que é muito boa, é a melhor que existe, mas ela não tem grande eficiência. Ela está lá para dar uma iluminação, mas ela não vai ter muita eficiência. Tá? E o último, que é a iluminação de destaque. A iluminação de destaque é aquela iluminação que vai destacar algum objeto, um quadro, alguma coisa, e um paisagismo externo. Muitas vezes, o que são essas luminárias? Trilhos, spots com lâmpadas AR, por exemplo, diretivas, onde você vai pegar e iluminar especificamente um objeto, ou uma escada, um corredor, um caminho, às vezes pode servir de orientação. Então, assim, respondendo a tua pergunta, voltando nisso, né? Quais são os tipos de luminárias? Inúmeros. Quais são os fabricantes? Inúmeros. O que o consumidor tem que saber? Qual o tipo de luz que ele quer gerar? Ele quer gerar uma fonte de luz direta, é um tipo de luminária. Indireta é outro. Difusa é outro, ou de destaque. Então, ele tem que pensar um pouco no ambiente em si, como um contexto todo, e pensar o que eu quero fazer com esse ambiente. E daí ele planejar que tipo de luminária que ele quer comprar, por exemplo. Então, é como se ele tivesse que ir na loja e dizer assim, eu quero comprar uma luminária difusa. Eu quero comprar uma luminária para uma iluminação de destaque. Seria o momento certo, assim. Isso aí gera dois cenários, né? Um, onde você tem a iluminação de destaque,
você quer destacar, já existe essa iluminação, a instalação já está feita, então é só no caso de substituição. E o outro cenário é você fazer uma nova iluminação. Você está desejando uma nova, vamos dizer assim, até decoração da sua casa, porque a luz, essa luz direcionada e essas lâmpadas especiais acabam sendo uma ferramenta muito interessante na hora de você decorar a sua casa, né? Você investe num quadro, investe numa escultura, mas não ilumina. Então, deixa aquela lâmpada no meio da tua sala. Perdeu o valor do teu objeto, onde você investiu. E agora, Rubens, para te complementar também, com o advento da pandemia, né, pessoal, muitas pessoas foram forçadas ou tiveram que fazer home office. Então, assim, é o momento, quando vai fazer a substituição da luminária, da lâmpada, como o Rubens comentou, da pessoa repensar a função da iluminação. Às vezes ele estava num quarto que tinha apenas uma luz... no centro dela. No centro, um ponto de luz único, e ele resolvia para aquela função do quarto. Mas agora aquele quarto virou quarto e home office. Ele tem um computador, ele está trabalhando. Então, muitas vezes a pessoa tem que pensar que, então talvez agora ele precise, num ponto de luz, talvez uma iluminação direta para quando vai dormir, e às vezes ele precise, num outro ponto de luz, uma iluminação de destaque, um trilho, alguma coisa, uma lâmpada direcional focada no notebook, na área de trabalho dele. Isso, ou até uma iluminação de mesa mesmo, né? Daquelas... de trabalho, um abajur, trabalho, E é muito importante isso, porque uma coisa, por exemplo, é um quarto que eu venho esporadicamente e vou escrever um texto no meu computador, ou vou escrever alguma coisa, desenhar, ou estudar, ou ler um livro. E outra coisa que é o que acontecia antigamente. Eu chegava do trabalho, aí ia ler um texto, ia fazer alguma coisa, ler um livro. Outra coisa é você trabalhar 8 horas, 10 horas em casa com uma lâmpada deficiente. Muitas vezes você não nota a deficiência dessa lâmpada, não nota o quanto ela está te incomodando, e daqui a um tempo você está reclamando de dor de cabeça, está reclamando de problema na vista, ressecamento na vista, um monte de outras coisas aí. Então, repensar a iluminação no momento que você está utilizando mais aquele ambiente é assim, extremamente importante, não é isso, Rafael? E assim, não só aspectos de saúde negativos, né? Só que a gente tem positivos também, né? É comprovado, por exemplo, que o ambiente de trabalho com uma iluminância, uma quantidade de lumens, de lux dedicada, aumenta a produtividade, aumenta os níveis de segurança. Então, te cansa menos, né? Te cansa menos no trabalho. A vista é uma coisa que cansa mais. Dirigir à noite, por exemplo, você com farol ruim, chovendo, coisa, cansa muito mais do que você com um bom farol, numa estrada bem iluminada, né? Sem dúvida. Então não é só uma questão, né, Rubens? Uma questão apenas de ficar bonito o home office, é uma questão de ele ficar produtivo, funcional, aumentar a sua produtividade e aumentar, por exemplo, a questão, reduzir o ofuscamento, o estresse. O risco de ter algum problema de saúde, né? Quando você está num índice de iluminação baixa, você acaba gerando mais... exigindo mais da sua retina, do seu corpo, para entender aquele computador. Então, você está submetendo seu corpo a um estresse desnecessário. Né? E até, assim, fazendo um parêntese aqui, linkando aqui a resposta anterior, a questão de temperatura de cor, né? A gente utilizar em ambientes funcionais uma temperatura de cor maior, que isso aí te estimula mais, ao contrário de uma lâmpada com a temperatura baixa, de 2.700 e coisa e tal, te leva mais ao repouso, a fazer a coisa de forma mais lenta. Então, isso aí também, só aproveitando a questão da temperatura de cor, já que você falou isso aí anteriormente. Outra reclamação, Rafael, quanto à vida das lâmpadas, né? Os consumidores reclamam que as lâmpadas não têm durado tanto quanto proclamam os fornecedores, aí, os fabricantes. Duas coisas: culpa do consumidor ou culpa da lâmpada? E nos dois casos aí, por que seria culpa de um ou culpa de outro? Ótima pergunta, Rubens. Isso é um ponto comum que às vezes as pessoas acabam desistindo da tecnologia LED, porque elas têm mais experiências, às vezes, né, nessas trocas. Eu diria o primeiro ponto importante é que a temperatura tem um impacto muito grande na vida útil de uma lâmpada LED.
As lâmpadas, se a gente voltar aqui, uma lâmpada incandescente, que o Rubens já explicou no outro webinar, é uma lâmpada que trabalha com a incandescência de um filamento de tungstênio, que trabalha mais de 100 graus com certeza, a lâmpada como um todo. Já uma lâmpada LED, por exemplo, então essa lâmpada não tem dificuldade de ficar numa luminária fechada, numa luminária que não tem dissipação. Esses são os principais problemas, né? Já quando você coloca uma lâmpada LED, por exemplo, você substitui, você tem alguns problemas. Por exemplo, primeiro, esse produto suportava mais 100 graus, trabalhando direto, sozinho ou dentro de uma luminária. Esse produto, por norma, por portaria, ele trabalha até 40 graus, 40, 45 graus no máximo. Então, você já tem um problema. E essa lâmpada aguentava altas temperaturas trabalhando e essa aqui não. Sozinha. Agora você tem ela aplicada numa luminária. Às vezes o consumidor acaba aplicando isso numa luminária fechada, que não tem dissipação térmica. Além disso aqui, esse aqui não aguentar as mesmas temperaturas que esse suporta, trabalhando fechado, você não vai ter convecção. Então, vai ficar mais calor ali dentro. Isso vai reduzir a vida útil drasticamente. Pô, Rafael, mas as lâmpadas LED deveriam durar bastante? Sim. A portaria nacional que existe lâmpada LED, o Rubens até sabe, né? A gente fala 25 e 15 mil horas. Só que os testes que são executados para que essa lâmpada seja compulsória do Inmetro são testes a 25 graus para lâmpadas abaixo de 10 watts e 45 graus para lâmpadas acima de 10 watts. Então, na pior das hipóteses, essa lâmpada vai ser testada a 45 graus. Ou seja, esses testes que você está falando são os testes de laboratório, né? Isso. Necessários para ter aprovação do Inmetro, né? Que difere um pouco da temperatura quando o sujeito bota dentro de uma luminária, né? Principalmente quando essa luminária não é específica para LED, era uma luminária de incandescente, não tinha, então, problema nenhum com refrigeração dela, com troca de calor, e aí com LED passa a ter esse problema, é isso? E por que ocorre isso, né? Os circuitos das eletrônicas, não existe circuito, né? Da lâmpada incandescente não existe circuito, é uma composição física, né? Quando você tem, por exemplo, a lâmpada LED, tanto essa como essa lâmpada, elas têm drivers, têm capacitores, têm componentes eletrônicos ali dentro, né? E esses componentes, eles não suportam, eles têm limite de temperatura, né? Como a gente disse mesmo lá no início, é a tecnologia semelhante à da televisão, do celular, que não aguenta o calor também. Você não pode pegar um celular e deixar dentro do teu carro, por exemplo, no verão, né? Onde a temperatura chega até as próximas 60 graus, não é isso? Então, isso. É a mesma coisa. Importante, né, Rubens, falar para o consumidor que essas informações de temperatura estão nas embalagens das lâmpadas. Então, se o consumidor vai comprar uma lâmpada LED, eu sei que às vezes tem informação demais nas embalagens, mas existe um campo lá na embalagem escrito o seguinte: temperatura de operação. Então, aquela lâmpada que ele acabou de adquirir numa loja, algum lugar, ela consegue trabalhar de 0 até 45 graus. Ah, mas como o consumidor vai saber se aquela lâmpada, se aquela luminária trabalha muito quente ou não? É difícil, né? Que nem o Rubens falou aqui, é um negócio difícil, mas tentar imaginar que, por exemplo, luminárias fechadas, onde não tem entrada de ar, vai ter problema com a lâmpada LED, ela vai sofrer um pouco mais que as outras tecnologias, né? E principalmente usar em ambientes onde tem dissipadores de alumínio, né? Que acabam ajudando um pouco essa convecção, essa troca de calor, né? A lâmpada LED não tem um radiador, que nem um carro, assim, né? Ela acaba trocando o calor e acaba se refrigerando por um ar entrando aqui embaixo, passando pela parte eletrônica e passando. Então, é uma convecção natural. Se você não tiver esse caminho de uma convecção natural, a lâmpada não vai conseguir trocar esse calor para o ambiente, né? Então, precisa que entre ar de algum jeito e saia, né? Então, mas é um problema, né? Então, assim, as lâmpadas LED em si, elas não suportam as mesmas temperaturas que as lâmpadas incandescentes e as halógenas, né, que tem no mercado. Então, o que o Rubens falou, uma coisa é a temperatura da lâmpada sozinha e outra coisa é quando ela é colocada na luminária. Eu dou um exemplo, por exemplo, uma lâmpada a 25 graus, que é a temperatura de laboratório, se a gente pegar essa lâmpada e colocá-la numa luminária fechada, um plafond fechado assim, vai chegar tranquilo perto de 80, 90 graus. Então,
Isso, superando as expectativas do... Isso diminui a vida da lâmpada, né? A temperatura Diminui é, é drasticamente. uma dos componentes que diminuem a vida da lâmpada. Então, assim, toda história de mocinho tem seu vilão, né? Senão não tem graça. Quais são os outros inimigos, sem ser a temperatura, quais outros inimigos da tecnologia LED? Bom, o primeiro deles, né, Rubens, o inimigo é o calor, né? Sim. Então, o consumidor olhar a temperatura de operação na embalagem da lâmpada. O segundo deles, umidade. Então, as lâmpadas LEDs, por terem componentes eletrônicos dentro, driver, capacitor, resistores, eles são suscetíveis à umidade. Então, ambientes muito úmidos, chuveiros, banheiros, esses ambientes... Aqueles banhos que a gente toma, tipo, que ficam a sauna depois, só falta botar a essência de eucalipto. Isso É, aí faz com que a lâmpada dure menos. e é comum a gente ver no mercado, tá, pessoal? É comum ser em hotel, por exemplo, ver lâmpada LED dentro de sauna, lâmpada LED, por exemplo, às vezes dentro de banheiro, que o Rubens falou que chega a ser tão úmido que está pingando água pelo plafond, pela luminária. Isso vai... Agora, tem lâmpadas especiais para esses ambientes, né? Para ambientes úmidos. Lâmpadas LED especiais para esses ambientes úmidos, não é isso? Tem. Eu Novamente, já vi aquilo que até, eu já vi até brasileiro é muito criativo, né? Então, eu já vi numa festa junina, eu vi aquela gambiarra que bota aquele monte de lâmpada, botar aquela lâmpada da bolinha incandescente. Eu vi tudo de LED. Eu achei bonito pra caramba. Falei, coisa, tá com os dias contados, né, cara? E você falou, por exemplo, da festa junina, né? Novamente, eu vou àquela primeira resposta que eu dei, assim, existem esse tipo de lâmpadas que com grau de proteção IP65, por exemplo, que suportam chuva, né? Uhum. Mas eu volto àquela primeira questão. Esse tipo de lâmpada especial não vai estar em todos os supermercados, as lojas, os Não é PDVs, comum. então não é comum, porque não tem um giro muito grande, né? Então é importante que o consumidor vá e faça a aplicação correta, né? Que esse é o terceiro item mais inimigo, né? A aplicação incorreta. Isso que você falou muito bem aqui. Pegar uma lâmpada, por exemplo, que é para uso interno, abrigado, e usar uso externo. Pegar uma lâmpada... Funciona, na hora funciona, mas a vida dela vai abreviar, né? Isso, então, assim, são coisas que funcionam a curto prazo, né? Mas ao longo prazo, a experiência do consumidor com aquela tecnologia LED não vai ser boa, porque ele vai falar mal, ele vai dizer que queimou, mas ele não vai lembrar, por exemplo, que ele foi na loja e comprou uma lâmpada que é para uso interno e ele botou num fio de varal lá para fazer a iluminação junina, né? Então, quer dizer, o consumidor comprar uma lâmpada LED, vai ter um pouquinho mais de trabalho para obter um melhor resultado, né? Não é como uma lâmpada incandescente que ele trocava simplesmente lâmpada pela potência e, em compensação, ele tinha uma conta de luz altíssima, né? Então, a gente evoluiu na tecnologia, mas tem que ser um pouquinho mais técnico, né? Não tem jeito. Agora, a gente sabe que tem a questão também de eficiência, né? A gente está sempre procurando uma maior eficiência, a gente está agora próximo aí ao que dizem alguns políticos que sim, outros que não, de um apagão, né? E a gente vai até tocar sobre esse assunto no próximo webinar. Então, a gente precisa de usar produtos mais eficientes, não só lâmpadas, mas como ar-condicionado, geladeiras, essas coisas, tudo que a gente tem dentro de casa. No caso de lâmpada e luminárias, a gente também tem que procurar essa eficiência. Como é que a gente obtém uma melhor eficiência nesses casos, no caso das luminárias? Bem, Rubens, Dizer, como consumidor pode, ao olhar comparar, porque a gente está sempre comparando. Pega sim. duas luminárias e elas são iguaizinhas, mesma potência, aí como é que eu vou saber quem é mais eficiente do que a outra e consequentemente, vai diminuir a minha conta de luz no final do mês? Bom, em iluminação, existe um termo chamado a quantidade de luz que aquela luminária irradia, ou lâmpada, que é lumens, né? E Que está existe na embalagenzinha lá, né? Tá na embalagem, isso. No selo do Inmetro, lá tem 4 grandes símbolos, né? Uhum. Lumens, que é a quantidade de luz que ela irradia, e tem eficiência luminosa, que é em lumens por watt. Ou seja, quantos watts que aquela lâmpada gasta de potência, de energia que nós pagamos por isso, para quantos lumens que ela gera. É como se fosse um carro, né? Vamos lá, eu sempre faço essa analogia, quanto de gasolina você coloca para ver quanto de autonomia tem.
Então, quando você compra uma lâmpada dessa, uma das coisas, né, novamente, você vai no ponto de venda, é olhar, tentar pegar a lâmpada com maior eficiência, né? Nem sempre a lâmpada com maior eficiência vai ser a lâmpada mais barata, né? Isso é um ponto importante, né, Rubens? Sim, isso aí a questão do preço é importantíssimo. Então, é que nem os ar-condicionados, né? Que você falou muito bem, né? O programa de eficiência energética do Procel, por exemplo, um ar-condicionado selo A ou uma máquina de lavar, por exemplo, geralmente não são as mais baratas. Você Não tem a só, nível B e certamente. C, que são as mais baratas. Então, como é que consegue uma melhor eficiência? Primeiro, selecionar produtos com maior eficiência energética, lumens por watt, que está na embalagem, na ato da compra da lâmpada. Segundo, nós estamos falando aqui de trocas de lâmpadas dentro de luminárias, né? Que seria o nosso foco aqui, né? Ele tentar manter o mesmo padrão de tecnologia de lâmpada que existia. Então, por exemplo, se ele tem uma lâmpada lá, que ele tinha uma lâmpada dicróica MR16, que é uma lâmpada halógena, por exemplo, com facho de 30 graus, que vou pegar uma lâmpada aqui, né? Que vai irradiar um ângulo assim, por exemplo, e ele vai na loja e compra uma lâmpada dessa para colocar dentro daquela luminária. Ah, Rafael, essa lâmpada tem uma eficiência grande. Sim, só que essa lâmpada ela vai irradiar para todos os lados e isso vai estar fechado dentro de um plafond, de um spot que vai gerar luz só para frente. Então, Muitas vezes apesar pintar de preto internamente, né? E pior isso, às situação. vezes pintado de preto, sujo, às vezes riscado, às vezes não é mais alumínio. Então, assim, é uma lâmpada mais eficiente? É. Só que o intuito daquela luminária é gerar um fluxo luminoso diretivo para frente. Aí, quando eu coloco essa luminária, essa lâmpada dentro de uma luminária fechada, que é para gerar uma luz diretiva, a eficiência vai cair drasticamente. Porque você perde muito a iluminação dela, né? Então, perdendo a quantidade de lúmenes que ela vai projetar para o seu ambiente, você está perdendo eficiência, não é isso? Isso. Depois nós vamos mostrar aqui outros exemplos que a gente encontra muito. Então, assim, pensar um pouco na diretividade, né? Então, se eu tinha uma lâmpada A, eu faço uma troca numa loja, num lugar, para uma lâmpada modelo A. Eu tinha uma lâmpada em diretiva, eu troco para uma diretiva. Eu tinha uma lâmpada de 30 graus, eu busco uma de 30 graus. Eu tinha uma lâmpada omnidirecional, que é uma incandescente, eu troco para uma lâmpada dessa. Né? Então, o que a gente vê às vezes, né? O que ajuda? Tua pergunta, né, Rubens? O que ajuda? Limpar os difusores internos, limpar o vidro dessa luminária. Lembra, a luminária, pessoal, a luminária não é algo que a gente chama que não tem, é livre de manutenção. Você tem que, tempos em tempos, ir lá e limpar o difusor, tirar os bichos de dentro, limpar o vidro. Isso tudo são aspectos que vão aumentar a quantidade de luz que sai da luminária. Se você olhar, porque o Rubens falou aqui, se você olhar uma luminária, eu olho uma luminária de baixo para cima, às vezes tem uns plafons redondos, nós vamos mostrar aqui no vídeo depois, que é muito comum que as pessoas colocam lâmpadas LED. Pense que no plafond, você tinha uma lâmpada eletrônica ou uma lâmpada incandescente que irradia para todos os lados. Então, no primeiro momento que eu coloco uma lâmpada LED, ela vai ter grande parte do fluxo dela, apesar de ser omnidirecional, grande parte para frente. E às vezes esse fluxo para frente vai bater, por exemplo, no anteparo, dentro da luminária, uma parte preta, vamos dizer assim, né? Vai perder muita luz. Então, não é legal quando você olha para a luminária, você vê luz dentro da luminária, tipo luz batendo ali. Isso é perda de eficiência, né? Então, assim, avaliar o conjunto óptico, né? Então, assim, o fabricante de luminária, quando ele fez aquela luminária pela primeira vez, ele pensou naquela luminária com aquele tipo de lâmpada. Quando a gente troca o tipo de lâmpada, a gente cai drasticamente a eficiência da luminária. E honestamente, né, Rubens, nem todas as luminárias são passíveis de serem trocadas, né? Isso eu acho que a gente vê muito no mercado, às vezes, né? Eu dou um exemplo aqui, às vezes refletores, né, de uso externo, que são para lâmpadas mistas, às vezes, né, que a gente coloca uma lâmpada LED. Funciona? Funciona. Só que grande parte da luz fica encapsulada ali, né, enclausurada. Então, em suma, como é que a gente aumenta a eficiência? A gente aumenta a eficiência garantindo que a luz saia da luminária. Se a gente percebe que durante a troca da lâmpada, grande parte da iluminação, da luz gerada pela fonte de luz ficou encapsulada na luminária, a gente vai ter uma eficiência baixa, apesar de ser uma lâmpada
de alta eficiência sozinha. Perfeito. Existem alguns erros aí que o consumidor pratica na hora da troca da lâmpada nas luminárias, tipo plafon, direto. Você já comentou alguma coisa, mas até nas lâmpadas tubulares, né, você acha que tem até umas figuras aí a apresentar. Comente aí para a gente não errar de novo. Isso. Bom, eu já falei um pouco, mas só para a gente voltar, né? Então, por exemplo, pegar, às vezes, pensar um pouco no tipo de lâmpada que era original e o lâmpada que nós vamos fazer a substituição. Então, por exemplo, lâmpadas A60, de novo, né? São as lâmpadas que, omnidirecionais, são as lâmpadas que mais existem no mercado. Mas esse tipo de lâmpada, ele é omnidirecional, ele gera para todos os lados, né? Então, esse tipo de lâmpada não faz muito sentido a gente aplicar, por exemplo, num plafon fechado, com lâmpadas dentro. Esse tipo de plafon não é um plafon que ajuda muito a gente nesse tipo de substituição, porque grande parte da luz fica dentro. Refletores de uso externo, no qual esses refletores, a gente tem uma lâmpada mista, que era para radiar para todos os lados, e nós colocamos uma lâmpada A60 LED, que vai gerar só para frente, vai ficar encapsulado. Muitas vezes, a gente troca a função da lâmpada, que não é interessante. A gente tem que manter a função da lâmpada dentro da luminária, ou seja, a lâmpada era uma lâmpada diretiva dentro da luminária. A gente continua com uma lâmpada diretiva, né? E muitas vezes, por exemplo, trilhos, né, pessoal, spots, a gente vê muito no mercado, né? Um spot, por exemplo, é uma iluminação de destaque, que nem a gente falou no início da conversa aqui. Essa iluminação de destaque, Rubens, ela serve para destacar um objeto, um quadro, que nem a gente comentou aqui. Só que quando você pega aquele spot que ele tem uns braços articulados para você justamente conseguir direcionar onde você quer mudar, e você coloca uma lâmpada de uso geral aberta, você perde a função da luminária, né? Uhum. Isso tem muito no campo, né, Rubens? Você já viu também, né? Bastante. Bom, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Os consumidores fazem, e eu até como consumidor também tenho essas dúvidas na hora de fazer a troca da lâmpada na luminária. Tem uma lumináriazinha ali, a lâmpada queimou, eu olho para aquela luminária que eu comprei há 15 anos atrás, que eu gostava tanto, e vou no mercado pronto para trocar a lâmpada que está lá dentro. Mas me deparo com uma lumináriazinha slim, bonitinha, toda branquinha, ou com a borda preta. Aí eu pergunto, trocar a lâmpada ou a luminária? Essa é uma pergunta, Rubens, muito importante. E o pior é o seguinte, essas luminárias que estão bonitinhas, slims, coisa e tal, tá com um preço super convidativo, porque foram caindo de preço, e como a gente previa lá atrás, está quase o preço. Se eu tenho duas lâmpadas na minha luminária, está praticamente o preço de um plafonzinho desse aí. E aí, retorno a você aí o que fazer, o que você recomenda? A primeira coisa, né, sem pensar em preço. Eu sei que a gente é muito motivado pelo custo, né? Acho que é uma coisa importante, mas pensando na parte técnica, antes eu vou falar depois da parte comercial. A parte técnica é lembrar o seguinte: aquela luminária, ela foi desenvolvida para um tipo de fonte de luz. Se não vamos fazer a substituição da lâmpada, vamos manter o tipo de luz diretiva, para uma luz diretiva, né? E existe o que a gente chama de conjunto óptico, ou seja, aquela luminária foi desenvolvida para aquele tipo de luz, né? E às vezes, quando você vai trocar a lâmpada, aquela lâmpada às vezes não se adequa àquele conjunto óptico. Exemplo, você tem uma lâmpada, às vezes, não tanto no uso residencial, mas às vezes acontece, uma lâmpada fluorescente T8, que é uma lâmpada fluorescente de 36 watts, uma lâmpada de 8 centímetros. E as pessoas, às vezes, vão lá, ou uma T5, que é uma lâmpada mais fina, as pessoas trocam por uma lâmpada tubular LED. Nem sempre, se você tem uma luminária que era T5, por exemplo, que é uma lâmpada mais fina, e você troca uma lâmpada tubo LED, aquele conjunto óptico era para uma lâmpada T5. Não vai funcionar de acordo com uma lâmpada T8. Então, tem que analisar isso, né? Muitas vezes, a gente, de novo, né? A eficiência da lâmpada sozinha é alta, né? Exemplo, uma lâmpada de 100 luz por watt, nem a gente falou aqui, mas quando você coloca dentro de um plafond fechado, você vai perder muito, vai cair para 40, 30 lumens por watt. Eu dou um exemplo aqui, tá? Então, isso é de ser testado, assim, não tem como o construtor fazer conta, tá? Então, assim, o que eu sugiro?
que nem você falou, comercialmente existem luminárias prontas mais baratas. Quando você vai para uma luminária, foi um produto que foi pensado para aquela fonte de luz e LED, né? Então, às vezes, se eu pegar uma lâmpada que você falou, pegar uma lâmpada LED num plafond fechado versus uma luminária slim, por exemplo, nova, né? Que vai ter 100 lums por watt, por exemplo, 80 lums por watt, você vai ter mais eficiência. Você vai gastar menos energia na luminária nova do que fazendo essa troca das lâmpadas, né? E vai Eu dou um exemplo. modernizar a tua instalação, né? Também. Isso, e às vezes, por exemplo, que nem a gente falou aqui dos refletores, né? Você tem um refletor de jardim que está iluminando uma palmeira lá. Aí você tinha uma lâmpada de 100 watts. Aí você fez uma redução drástica e colocou uma lâmpada de 80 lumens por watt, por exemplo, a 60. Só que dentro daquele refletor vai ficar muita luz ali perdida. Então, às vezes, era melhor se tivesse comprado um refletor de LED, já especificamente com a fonte de luz incorporada, que já vai ter uma eficiência de 100, 80 lumens por watt. Né? Exemplo, a gente fala de um spot fechado com um difusor de vidro, que você vai colocar a lâmpada de LED dentro. Às vezes, é melhor você já comprar um painel todo, que aquele painel vai te dar uma eficiência, por exemplo, às vezes com iluminação traseira, né? Os painéis profissionais, 100, 110 lumens por watt. Então, assim, é difícil, né? É difícil. Então, o ideal é analisar a função da iluminação nesse momento. Então, às vezes, quando você vai trocar, que nem você falou, tem uma lâmpada luminária de 15 anos, né, Rubens? Sim. Então, às vezes, a sua casa já trocou de contexto, os móveis já mudaram, a função... Você nunca olha para o teto, né? O teto é a última coisa que você olha, né? Então assim, já houve um redesenho das estruturas da sua casa, por exemplo, e nesse momento seria interessante não só trocar a lâmpada, mas repensar na iluminação. Será que há 15 anos atrás eu não tinha essa TV aqui, eu não tinha esse home office, eu não tinha aquilo? Então, é o momento de se repensar. Tanto na troca da lâmpada como na troca da luminária, né? Então, eu digo, os dois cenários são possíveis. Geralmente, tá? Dependendo do tipo de luminária, se são luminárias muito antigas, sim, realmente, às vezes, vale mais a pena trocar a luminária. Uma luminária de LED nova, né? Mas também é um momento que eu acho que é legal, né, Rubens? Você falou 15 anos. Repensar o tipo de iluminação. Às vezes, de novo, né? Vai na loja, vai trocar a sua lâmpada, mas você vai manter o mesmo estilo de iluminação que tinha 15 anos atrás. De repente, será que não é o momento de você repensar? Eu não preciso iluminar destaque, ou vou criar uma iluminação direta, difusa? Então, assim, é uma pergunta difícil, Rubens, não tem uma resposta... Não, mas você deu uma orientada. É isso aí que a gente deseja mesmo. Agora, depende muito se o cara é apegado àquela luminária, por exemplo, aquele estilo e coisa e tal, ele mantém a luminária antiga, bota uma lâmpada, vê essa questão da refrigeração e tudo, mas a decisão final é dele. A orientação técnica que você deu aí foi muito boa. Agora, as pessoas ficam outra apegadas, coisa... né? Oi? As pessoas ficam apegadas a essas luminárias. Sim, às vezes fica pegado, não vou trocar para luminária, coisa e tal. Depois que troca, acha uma maravilha, que melhorou muito o ambiente, que está mais bem iluminado e coisa e tal. A gente sempre se acomoda muito com o que já está habituado, né? Então, agora, a gente chega também na loja, ou específica de iluminação, ou no supermercado, hoje vende muito, e vê que os plafons são muito parecidos, eu diria que são iguais, a embalagem só que está mudada. Existe diferença entre esses plafons ou são todos iguais? Bom, existem diferenças, né? E muitas vezes diferenças drásticas, né? Entre esses plafons de LED novos, né? Com fonte de luz integrada. Só abrindo aqui, aumentando ainda a provocação, é o seguinte, e diferenças de preço, às vezes, gritantes, né? Então, é igual e com preço muito menor. Aí aquela voz do lado esquerdo fala, leva essa aqui que está mais barata, leva essa aqui que está mais barata. Devo levar essa que a voz está me recomendando ou pensar em quê? Como é que eu faço para fazer a melhor escolha? Bom, novamente, Rubens, não são perguntas com uma chancela fácil, assim, né? Com uma resposta cravada, né? Então, assim, depende muito da situação.
Mas o que eu posso dizer? O que varia, o que difere delas, né? Por exemplo, material, pessoal, né? É uma questão que envolve bastante no custo, né? O material da luminária. Por exemplo, se é um material reciclado, se é um material, um ABS puro, um acrílico, né? O tipo de difusor que é utilizado nas luminárias, isso impacta diretamente na qualidade da luz que ela gera, a eficiência da luminária, isso eu acho que é um ponto importante que os consumidores deveriam olhar, porque no final é o que nós estamos pagando, né? Nós estamos pagando por uma quantidade de luz versus watts, né? Eu acho que a gente vai no posto de gasolina e busca o carro, a gasolina mais barata, vai comprar um carro, procura o carro que gasta menos, mas a gente deveria ter esse olhar também quando vai comprar uma luminária, que nem você falou. Geralmente, aquelas mais baratas não apresentam eficiências tão altas, né? E é normal no mercado isso. Outro ponto, vida útil. Então, quer dizer, se elas, eu estou comparando, aí uma é de 10 watts, a outra é de 10 watts. Se você me diz que a eficiência é diferente, significa que a que está mais baratinha, a capacidade de iluminar vai ser menor, não é isso? Isso. Perfeito, Isso. entendi. Então, a mais baratinha, as duas vão consumir os mesmos 10 watts, que vão consumir no final do mês aquela quantidade de energia da sua conta de energia elétrica da concessionária, porém, elas vão entregar para você um menor pacote luminoso, a mais barata, geralmente. Né? Então, é de se pensar, porque às vezes a iluminação fica ligada há muito tempo, né? Então, ela é interessante. Tá? Outra coisa a avaliar é a vida útil, né? Geralmente, essas luminárias de vida ela não existe uma norma para isso ainda, né? É bom nós vamos No entrar Brasil. assim. No Brasil. Não existe norma ainda no Brasil para isso, né? Então, assim, a vida útil fica muito o critério do próprio vendedor ali, do fabricante, importador, né? Até Então, pode botar o que ele quiser ali, já que não tem uma certificação do Inmetro e tudo, ele pode botar o que ele quiser ali, né? Uma coisa também que eu vi, Rafael, interrompendo a tua sequência de raciocínio, sim, claro. é que alguns declaram, por exemplo, uma lâmpada de 10 watts com 1000 lumens, ou também 10 watts, 1000 lumens. Aí tem um asterisco lá que permite uma variação de 50%, 30%. Pô, então não é 1000 lumens que o cara está levando, certamente ele vai estar levando uma lâmpada de 500 lumens, é isso, né? E Isso. aí o cara está levando o gato por lebre, né? Então, infelizmente acontece no mercado, né, pessoal? Então, é difícil, né? Então, assim, como não tem certificação compulsória, qualquer um declara aquilo, né? Então, assim, a vida útil é uma questão difícil mesmo a ser abordada. Mas para o consumidor, eu acho que o mais importante é a garantia, né? Então, assim, qual é a garantia daquela luminária? Ela vai ter 6 meses, 1 ano, 2 anos de garantia? Qual é quem está vendendo essa luminária? Às vezes é uma marca conhecida ou desconhecida, porque às vezes você pega um produto com 2 anos de garantia, mas você não vai achar aquele importador depois, aquela fábrica, não adianta muito para você, né? Vai conseguir, mas pelo CDC vai ser mais difícil, né? Então, assim, existem outros pontos, né? Eu acho assim, os pontos mais importantes, assim, tecnicamente, que impactam em custo, né? O corpo pode ser anti-chama ou não, isso é importante, né? Que esteja ser anti-chama para corpos plásticos e luminárias que têm contato com energia elétrica. Às vezes, o que impacta muito no custo? A bitola da fiação. Então, às vezes, o consumidor está no PDV, no ponto de venda, né? Como você falou, tem muito mais barato. Pega os dois na mão, pede para o lojista lá, abre as duas embalagens, olha, vê a bitola dos fios de entrada, por exemplo, se são fios mais grossos. Você tem uma ideia, por exemplo, se você quiser, às vezes dá para abrir até o driver e ver como é que é por dentro. Mas o que muda muito em custo é como que é feita a gestão térmica, né, daquele fabricante. Então, às vezes, tem luminárias que vai esquentar até queimar. E tem luminárias que tem um dissipador, tem uma gestão térmica melhor. Mas isso é muito difícil para o consumidor detectar ali na hora É, da compra. Tem alguns outros aspectos, por exemplo, o difusor, por exemplo. Tem difusor que aparentemente é um plástico, tem outro difusor que é um vidro fosqueado. Como é que essa é uma questão que eu acho que pega um pouco, né? E como é que sobre esse aspecto eu defini qual o melhor plafond? exemplo, existem plafons
eu tenho que voltar um pouco lá no começo, né? Qual é o intuito daquela iluminação? É uma iluminação que vai ficar ligada 10, 12 horas por dia? É uma iluminação que vai ficar ligada algumas horas por dia? Existem diferenças. Por exemplo, um produto, um plafond desse, né, que você falou que vai ficar ligado muitas horas por dia, a gestão térmica, que a gente chama, teria que ser muito melhor, porque ele vai esquentar durante longas horas durante um dia. Então, para isso, seria melhor se fossem difusores de vidro, né, difusores em PMMA, em ABS, né, que são difusores com materiais melhores. Né? Então, assim, difusores, por exemplo, em PC, ou com material reciclado, são difusores que não vão aguentar muito. Né? E isso tem que estar descrito na embalagem ali na embalagem do fabricante, né, ou do importador, né, essas informações. Às vezes, por exemplo, luminárias para uso externo, né, vou entrar um pouco aqui, né, você falou do plafond, mas entrar um refletor para uso externo. É possível de ver pelo peso da peça, né? Então, se o consumidor está lá, eu tenho um refletor de 10 watts da marca A e um refletor de 10 watts da marca B, claro que a eficiência que cada um entrega, a quantidade de lumens que cada um entrega e depois o peso, a dissipação térmica de cada um vai impactar. Então, são coisas que o consumidor pode ver no PDV. É difícil? Mas há como tentar ter uma visão um pouco melhor, né, Rubens? Sim. Você falou da questão da garantia, né? Aquela garantia Soidio, né? Você vai falar com o cara lá, ou você olha na embalagem, garantia de 5 anos. Às vezes não significa nada, porque daqui a 5 anos, nem daqui a 5 anos, daqui a 6 meses, o cara já não está mais na praça. Ele importou só uma quantidade de lâmpada, botou uma porcaria aí, vendeu e fez a mala de dinheiro e vai embora. Então, assim, até uma recomendação que a gente sempre faz é você ter vínculo quer dizer, ter um conhecimento da marca que você está comprando. A Bilume, por exemplo, que é uma associação de fabricantes e importadores de produtos de iluminação, tem em sua página os associados. Quer dizer, eles não vão faltar ao cumprimento da garantia dos seus produtos. Isso é uma garantia para o consumidor. Mesmo que ela queime a lâmpada, mesmo que ela dure menos, está lá a garantia e uma pessoa, uma indústria ou um importador que vai se responsabilizar. Isso é muito importante para uma lâmpada que se diz durar tanto. Né? A lâmpada incandescente não tinha esse problema, que ela durava 750 horas, então você nem sabia, você trocava toda semana, ou todo mês você trocava uma lâmpada. Mas no caso de LED, não. No caso de LED é importante você correr atrás da garantia. Então, a gente falou sobre o que difere. Agora, uma pergunta. Lâmpadas têm o selo Inmetro. Lâmpada fluorescente, a lâmpada LED. Por que os plafons ainda não têm um selo Inmetro? Sendo que ele acaba sendo um concorrente, como a gente, no desenvolvimento do nosso webinar aqui, viu? Ele acaba sendo um concorrente da própria lâmpada. Por que ele não tem um selo Inmetro ainda? Bom, Rubens, primeiro para o consumidor entender quais são os itens hoje de iluminação que tem compulsoriedade de Inmetro. São os itens que tem isso aqui, ó, que a gente chama, né, que tem uma rosca, né, que tem uma base. Então, por exemplo, no Brasil, E27, uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela tem E27, uma lâmpada LED aqui tem o E27, uma GU10. Então, todos os produtos no qual a gente rosqueia hoje num plafond, tem compulsoriedade do Inmetro no Brasil, né? Onde tem dispositivo de controle integrado à base, que é uma rosca. Né? Infelizmente, os demais itens do Brasil ainda, que quando você não tem a rosca, que a gente enrosqueia numa luminária, alguma coisa, e você tem 2 fios saindo, refletores, plafons e demais, eles não são compulsórios ainda. Por quê, né, Rubens? Eu acho que isso é importante, isso eu acho que é um pleito da Bilume como associação, como entidade de classe, né, e nós aqui como área técnica também, que isso seja compulsório o mais rápido possível, né? Isso hoje não é compulsório, por quê? Porque foi feito no Brasil em um sistema na portaria 144389, onde a gente abordou os frutos com rosca, que nem eu comentei aqui. Mas infelizmente ela é de 2014, né? E 2014 isso aí nem existia aqui no Brasil. Isso nem existia, foi uma tendência. Estamos até precisando de reavaliar isso aí, o IMET está precisando de reavaliar, porque está muito distante da realidade mundial, né? Então, até para as próprias lâmpadas, a gente está com essa necessidade
de reaver, estudar mais aí o que existe de norma internacional, que evoluiu muito. Eu falo sempre o seguinte, eu gosto de comparar os celulares. Pega um celular de 2014 e compara com o celular de agora. Completamente diferente. As lâmpadas é a mesma coisa. Então, a gente tem que, o IMET tinha que dar uma forcinha aí e mexer nesses regulamentos. E aí também aproveitar e incluir a questão dos plafons, que, como eu disse, elas concorrem diretamente com as lâmpadas, né? E como você falou, né, Rubens, sabiamente, houve uma migração, né, desses produtos de lâmpada LED para plafons. Isso foi comum, né, porque é um produto que ele ainda não é compulsório, apesar de nossos pleitos aí, e é um produto que tem que entrar em compulsoriedade rápido, a gente imagina, né? Associações junto ao Brasil e tentar trabalhar junto ao Inmetro para tentar fazer essa certificação de compulsória, mas, ao mesmo tempo, o mercado viu disso uma troca muito grande, né? De um volume muito grande de lâmpadas para plafons. E aí o consumidor fica um pouco ainda desprotegido. O que a gente aconselha nesse caso? Mesma pergunta que você fez antes, né? É buscar, de fato, membros de associações, marcas Já conhecido. nomeadas, que já existem bastante tempo no mercado, para que você tenha um respaldo depois, quando precisar de algum problema, né? E lembrando, né, pessoal, esses produtos, eles podem causar grandes danos à instalação elétrica de uma casa, né? Se não forem bem planejados. Até danos pessoais, né? Na hora de instalação, dá um curto, dá um choque no cara lá em cima na escada. Tudo isso aí é um risco que corre a partir do momento que não existe uma regulamentação do produto a ser instalado nas residências e até em outros ambientes. Aí eu acho que, como você já falou no outro webinar, mas o que difere muito de custo entre um e outro? Isso eu falei antes, né? A qualidade do circuito, da eletrônica que está ali, né? Então, muitas vezes, um projeto muito mais barato no PDV é um projeto que, às vezes, não vai ter fusistor, não vai ter varistor, não vai ter o fusível, não vai ter algumas proteções que num ato, por exemplo, de um raio na rede elétrica perto de onde você mora, numa falta de energia, ou às vezes que a gente chama de sobretensão, né? Variou, oscilou a tensão, por exemplo, da sua casa. Esses tipos de anomalias, geralmente os produtos mais baratos, eles não vão conseguir contornar essa situação. Eles vão acabar queimando. Ou queimando as instalações, né? O que é pior, né? Então, às vezes, é uma economia que você faz ali de 5, 7 reais, que é essa diferença, às vezes, vamos supor, de 10 reais aí, não se justifica em relação ao risco que está colocando a sua instalação, os seus familiares, né? Então, prestar atenção nisso, porque não é um produtinho que você está comprando ali no camelô que, se quebrar, é um apontador de lápis. Se quebrar, você joga fora. Não, é uma coisa que está lidando com energia elétrica, o produto está lidando com energia elétrica e, portanto, colocando em risco toda uma estrutura aí e o próprio consumidor e sua família. A gente já viu no mercado vários exemplos de problemas graves que acontecem com isso, né? Produtos que não são anti-chama, com corpos que pegam fogo, e às vezes até, você falou, curto-circuitos, né? Se a luminária não tem uma proteção, às vezes um curto-circuito acaba indo para o painel de distribuição da casa e cai a casa inteira devido a uma luminária dessa. Então, assim, é complexo ainda, né? É difícil para o consumidor, mas tenta optar por marcas conhecidas nesse momento, eu acho. E tem maior responsabilidade. Finalizando aqui o nosso webinar, gostaria de ficar aqui bastante tempo com você. Está ótimo esse bate-papo. Obrigado. Quais os conselhos que você daria para que o consumidor tenha uma boa iluminação? Bom, eu não tento atuar como arquiteto, como light designer aqui, estamos falando sobre a parte técnica, né, Rubens, deixar bem claro, né? Então, assim, um conselho inicial seria pensar um pouco no projeto de iluminação antes de executar. Então, qual é a finalidade dessa iluminação? O que eu desejo com isso? Qual é o objetivo dessa iluminação que eu quero? Né? Por exemplo, eu estou fazendo a iluminação de um quarto ou de uma sala, vai ser uma iluminação geral, com uma lâmpada ampla, por exemplo. Eu vou ter uma iluminação de destaque, eu vou colocar um trilho, um spot, uma lâmpada par, uma lâmpada diretiva, ou eu vou fazer uma iluminação funcional, como você comentou às vezes, né? Eu vou ter um abajur perto de um ponto de trabalho, ou às vezes perto de uma sala, às vezes onde eu vou trabalhar, né? Então, pensar um pouco, né? Eu acho que são grandes assim, pensar antes de executar. Muitas vezes a pessoa vai na loja, compra a lâmpada, chega em casa, instala, não é isso que eu queria, mas
pensar antes de executar, né? Mas tudo isso a gente só consegue fazer se a gente mudar um pouco o conceito da iluminação geral da casa, né? Assim, não tem como você fazer sucesso se você tiver uma casa com um ponto de luz só na sala, ou um ponto de luz só no quarto. Pensando só no quarto, por exemplo, que você falou antes aqui, né, Rubens? Se eu tenho um home office, vai ter que ter uma lâmpada geral para iluminar o quarto. Às vezes você vai precisar ter um outro circuito do lado da cama com abajur para leitura à noite, que você comentou, né? E você vai precisar ter, às vezes, um trilho direcionando, por exemplo, uma mesa com home office onde você usa para usar um notebook. Então, só ali você já precisa de 3 pontos de luz e 3 interruptores. Então, assim, não tem como fazer milagre se realmente você só tiver um na sua casa, né? Um ponto de luz. Então, assim, planejar um pouco os pontos de luz, né? Antes de fazer a execução disso. Um outro ponto, né, Rubens, eu acho que é importante desconfiar dos preços baratos no mercado. Então, eu sempre comento com o pessoal que não existe milagre, né? Se um produto está muito barato, ou ele fiscalmente ele tem algum problema, ou existe alguma questão técnica, porque infelizmente não tem como ter tanta margem às vezes, né, em alguns As margens são produtos de combate. pequenas, né? Você sabe que as margens são pequenas e não dá para trabalhar muito isso daí. Então, se o cara está com a diferença de preço, ele é mágico, né? E como ninguém acredita em mágica. Então é isso que eu falei, não tem milagre, né? Nós estamos falando de produtos, pessoal, que são produtos que, né, Rubens, que não são produtos que têm uma margem exorbitante, são produtos que realmente eu acho que há um ganho muito grandioso, assim, na venda, por exemplo. Não existem margens exorbitantes, né? E daí, voltando um pouco à solicitação do webinar, eu acho que é importante escolher marcas da Bilume, né? Uma associação que está aí há vários anos no mercado. O endereço vai estar aqui embaixo da Bilume. Acho que vale a pena até para assistir os outros webinars. A gente está fazendo uma sequência aí de webinar, sempre de um assunto relacionado às dúvidas do consumidor. Vou aproveitar aqui para fazer a propaganda do próximo webinar, que vai ser a questão do risco do apagão e como o consumidor pode diminuir esse risco com a utilização de tecnologias LED. Mas retornando a palavra a você. Então, são alguns aspectos importantes, né? Repensar a iluminação. Eu acho que quando a pessoa vai fazer uma troca de lâmpada, é o momento de repensar a iluminação. Como o Rubens comentou, as pessoas têm um apego a umas luminárias antigas, ainda 15 anos na casa, não quer trocar e tal. Então, pense um pouco a funcionalidade, o objetivo daquela iluminação. O que você quer fazer com aquilo? E daí você consegue fazer uma troca de lâmpada adequada, ou você consegue comprar uma luminária adequada, porque uma iluminação bem feita, ela pode realmente dar um ar muito interessante ao ambiente, uma casa, um ambiente de trabalho, propiciar locais muito mais satisfatórios de convivência, aumentar a produtividade no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo, se for uma iluminação mal feita, ou às vezes que não foi pensado antes de executar, que nem eu comentei, uma iluminação direta, por exemplo, com muita luz num ponto único, pode causar ofuscamento, né? A pessoa olha para a lâmpada e fica ofuscada. Uma iluminância baixa pode causar baixos níveis de rendimento no ambiente laboral, por exemplo. Então, tem vários impactos assim que podem ser feitos. Então, o que eu aconselho é que pense um pouco no projeto antes, não precisa ser um engenheiro, ser um arquiteto, um art designer, você só pensar um pouco, olha, eu queria botar isso, eu queria iluminar isso, faz um desenho assim, e tenta levar isso na loja, né? E procura, e tenta uma orientação que você consegue fazer a troca, né? Lembrando, iluminação é um investimento, né? Você melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade do teu ambiente, onde você está vivendo, né? E no final do mês você tem a compensação na tua conta de luz. Ou seja, investindo certo na lâmpada certa, na iluminação certa, é tudo de bom. Rafael, obrigado pela tua presença aí. Pena que a gente não tem mais tempo. E vamos para o próximo webinar.
Tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram até agora o nosso webinar. Até a próxima. Agradeço a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Honrado pela participação hoje. Obrigado a você.